Olá, amigos. Terça, 5 de julho, áudio 281, verso para memorizar. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se de alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem, exultando. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e verso 13. Título da lição de hoje: Crisóis do pecado. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Romanos capítulo 1, verso 18. Tudo o que fazemos tem consequências. Se você permanecer ao sol forte com um sorvete, ele vai derreter. Causa e efeito andam juntos. Não importa quanto queiramos que as coisas sejam diferentes, com o pecado ocorre a mesma coisa. Ele tem consequências. Deus não se assenta no céu imaginando que coisas terríveis pode fazer as pessoas que pecam. Não. O próprio pecado traz suas consequências. O problema é que muitas vezes pensamos que, de alguma forma, podemos enganar a Deus e pecar sem experimentar as consequências. Isso nunca acontece. Paulo deixou bem claro que o pecado tem consequências não só para a eternidade, mas resultados dolorosos e angustiantes também no presente. Questão número 5. Em Romanos, capítulo 1, verso 21 ao verso 32, Paulo falou de pessoas que caíram no pecado e das consequências dessa escolha. Leia esses versos com oração e resuma a essência do pecado, resuma a essência do que o apóstolo Paulo disse, focalizando especificamente as fases do pecado e as consequências dele. Vamos responder? Se entregaram aos próprios desejos, rejeitando a lei de Deus, mesmo conhecendo as consequências de suas escolhas. E ao desonrarem a seus pais, também limitam sua existência, conforme Êxodo capítulo 20, verso 12, que nos indica a honrarmos os nossos pais para que os nossos dias sejam prolongados na terra. Continuando na leitura. Alguns versos antes, Paulo descreveu essas consequências como a ira de Deus, de Romanos 1,18, que nós lemos no início, né? A ira divina nessa passagem é simplesmente o ato divino de permitir que os seres humanos colham o que semearem, mesmo para os cristãos. Deus nem sempre intervém de imediato para remover a dor que resulta das nossas próprias ações. Muitas vezes Ele permite que experimentemos as consequências de nossas atitudes para que entendamos quão profundamente danoso e ofensivo é o pecado. Temos considerado as consequências de transgredir a lei moral. Mas e quanto à quebra da lei de saúde? Nosso corpo é morada do Senhor. Se o maltratarmos, deixando de comer de forma saudável ou de fazer exercícios ou mesmo trabalhando em excesso, isso também é pecado e suas consequências podem trazer um crisol. Pergunta de rodapé: Você tem colhido as consequências imediatas dos seus pecados? Que lições tem aprendido? Que mudanças deve fazer para não passar por algo semelhante novamente? Respondendo, toda a escolha tem consequência, e isso é fato. Precisamos ser sábios para aprender com nossas escolhas erradas. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos deixar esse manual, Senhor, para nos mostrar as consequências das nossas escolhas. Escolhas corretas, bons frutos, escolhas erradas, consequências terríveis, maus frutos
e que nós não podemos reclamar, porque Tu nos deixaste, Senhor, esse guia, o guia do estudo da Tua Palavra, Pai. Senhor, o que eu te peço é a graça do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para termos esse discernimento, Senhor, de resistir a Satanás, resistir às bandejas de Satanás e fazermos sempre as melhores escolhas, sermos sábios para isso, porque a Tua Palavra diz, através do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos.